Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Continua a nossa aventura através das páginas da Bíblia. Hoje damos início a uma nova fase, que é o capítulo 2, do livro de Lucas, a parte primeira, episódio de número 269. Vamos firmes nessa quarta temporada do Evangelho de Lucas. Tem sido uma caminhada fantástica, você não pode perder nenhum episódio. Bom tê-los de volta aí comigo, a sua companhia é importantíssima, é o que faz todo sentido. Se fosse sozinho aqui não faz o menor sentido, mas estou aqui para te ajudar nessa jornada de aprendizado da Palavra de Deus. E vamos lá, nós juntos continuarmos. Vamos falar do nascimento do Salvador hoje, e a mensagem do anjo ali. Então nós passamos agora da pessoa do precursor para o seu sucessor. Nós falamos muito no último episódio, em alguns episódios anteriores, sobre João Batista. E hoje vamos lá. O filho de Zacarias, aquele João Batista, ele era grande, sim. Mas o filho da Virgem Maria era muito maior. João foi um grande presente para o mundo, como todo verdadeiro reformador deve ser. Mas um Salvador é como um dom, um presente supremo de Deus para os filhos dos homens. Então a vontade divina, ela foi expressa 7 séculos antes, você já imaginou? 700 anos antes, o profeta Miqueias já havia profetizado e já havia dito que esse Jesus nasceria na cidade de Belém. Então agora começa a conhecer um evento histórico que vai contribuir para tudo isso. O que era? Augusto, o imperador de Roma, ele exige um censo. E as famílias judias, então, elas devem se inscrever nas cidades de origem de suas tribos. E essa simples circunstância, cuja finalidade era provavelmente a arrecadação de dinheiro, vai trazer Maria a Belém, a tempo de se tornar, no lugar designado, a mãe do Senhor. Certamente isso tudo mostra o pleno comando que Deus tem sobre as vontades mesmo daqueles que não são seus adoradores. Ele é o soberano de todos os homens, quer gostem, quer saibam ou não. O imperador Ciro, Isaías 44, 28, ele foi chamado de quê? De seu pastor, embora nem conhecesse a Deus. Augusto ordena um censo e mantém livros, relatórios em subserviência aos propósitos divinos e cumprimento das promessas divinas. Veja que o nascimento em Belém, ele foi o nascimento mais importante que já ocorreu em nosso planeta. Se o mundo tivesse apreciado o advento do Messias, ele o teria anunciado em todas as margens, mas tão pouca sabedoria havia no mundo que o precioso menino teve, por assim dizer, que entrar no mundo em um estábulo e entre o gado. Era humilhante nascer, mesmo que os salões do palácio o recebessem. Mas que humilhação nascer num curral comum, porque não havia lugar para Maria na hospedaria. E, no entanto, ao fazer o seu advento, ele se identificou não apenas com os mais pobres, mas também fez causa comum com os animais. E, enquanto isso, nós observamos quão triste é se os homens não têm hospitalidade para mostrar a Jesus e ainda assim o excluem de seus corações e lares. A importância do nascimento em Belém, se não reconhecida pelo homem, é percebida pelos anjos. As hostes celestiais, elas não podem ficar caladas sobre isso. Leia o capítulo para você entender tudo isso que eu estou explicando aqui para você, como essas coisas aconteceram. As hostes celestiais, elas não ficaram caladas. Eles devem começar a contar as boas novas. Então, a pousada está cheia. Eles não estão aptos a ouvir a mensagem de paz e alegria também.
Mas fora de Belém, nos campos, há pastores, homens humildes, pastores de ovelhas. Sem dúvida, desprezados como em todas as épocas. E agora nas vigílias noturnas estão acordados e vigilantes. Devemos notar ainda em seguida a mensagem do anjo, vindo com uma luz ofuscante, como a glória da Shekinah de Deus, o cercando. Ele primeiro assustou os pobres pastores, eles estavam com muito medo, é o que diz o texto, eles estavam assustados. Mas era necessário, portanto, que ele primeiro colocasse seus medos em fuga e então proclamasse as boas novas da vida de um Salvador. O sinal também que ele dá é que o bebê será encontrado enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. É uma mensagem sobre um Salvador em aparente fraqueza, mas em poder real. Assim é o Evangelho. É uma mensagem sobre um Salvador pessoal que, apesar de todas as aparências, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Como diz Isaías 9,6. O anjo providenciou um culto de louvor junto com a pregação. Há o sermão do anjo e depois o cântico dos anjos. O sermão é curto, mas o seu conteúdo é de um valor inestimável. O mesmo pode ser dito da canção dos anjos. Ele fala simplesmente de glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens em quem ele se compraz. Os pastores, assim que os anjos partiram, eles foram imediatamente para Belém. Eles estavam resolvidos a ver por si mesmos. Havia um risco nisso, pois as ovelhas poderiam estar em perigo na ausência deles, mas resolveram correr o risco se pudessem ver o Salvador. Por isso, eles vieram com pressa para Maria e olharam com êxtase para o seu filho. Eles veem e acreditam. Eles estão prontos para aceitar esta pequena criança como Salvador do mundo. Uma criancinha os conduzia. Em seguida, os encontramos se tornando as suas testemunhas. Eles contam a todos os que os ouvirem, o que o anjo disse, o que eles consequentemente foram levados a Belém para ver. Tendo encontrado um Salvador pessoal, eles não podem deixar de proclamá-los a outros. Quem ouviu a história deles e aproveitou foi Maria. Ela ponderou suas palavras em seu coração. Os pastores tornaram-se testemunhas importantes do Salvador encarnado. E assim devem ser todos os que realmente o viram pelos olhos da fé. Mais uma vez, os pastores, como os anjos, explodiram em louvor. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto. Este é o verdadeiro fim da pregação do Evangelho, quando leva o público a louvar. Parece estranho que tal Evangelho não seja pregado por anjos, que eles estão ansiosos para fazê-lo. Aparece nessa narrativa. Nós podemos estar certos de que eles considerariam a maior honra proclamar a mensagem de salvação aos homens. São aqueles que precisam encontrar um Salvador que estão mais bem adaptados para proclamá-lo aos outros. Essa é a questão. O ministério humano é mais caseiro, simpático e eficaz do que talvez qualquer ministério angélico possa ser. E nós aprendemos assim em Belém importantes lições sobre pregar para audiências humildes e delas fabricar pregadores. Os anjos, sem dúvida, ficaram satisfeitos ao olharem para os pastores que ouviram tão ansiosamente a sua história e os viram se tornando pregadores por sua vez. Multiplicar as testemunhas de Cristo é a grande obra dos pregadores, sejam angélicos ou humanos. Então veja que Cristo ele foi excluído ali. Mal imaginavam os ocupantes daquela hospedaria em Belém a quem estavam rejeitando quando José e Maria procuraram ser admitidos ali. Eles não perceberam, pois não sabiam a quem estavam excluindo.
Praticamente, eles estavam se recusando a receber não apenas o Messias de seu país, mas o Salvador do mundo. O que eles fizeram em ignorância sem culpa, os homens muitas vezes fazem em rejeição intencional e culposa. Jesus Cristo é muitas vezes excluído pelos homens. Tudo que está além disso é redundante. Não há espaço em seu senso de necessidade de um mestre divino. Bem disse o mestre, que para entrar no reino dos céus nós devemos nos tornar como uma criancinha. A autossuficiência de uma maturidade complacente, ela pensa que não tem nada a aprender. Ela tranca suas portas, envia a luz do mundo para outro lugar. Sua pequena pousada de conhecimento e aspiração já está ocupada, do chão ao teto. Eles não estão conscientes de um abismo profundo e amplo entre seu endividamento e sua quitação. E seguem seu caminho sem saber que não glorificaram o Deus em cuja mão está o seu fôlego e de quem são todos os seus caminhos, que pecaram contra o Senhor e precisam de sua abundante misericórdia. De todos aqueles que excluem Jesus Cristo, os mais numerosos e talvez os mais culpados são aqueles que, reconhecendo as suas reivindicações e seus poderes, se recusam a recebê-lo em seu coração. Suas vidas estão tão cheias de cuidados com os negócios do mercado da casa, ou estão tão cheios dos prazeres e prêmios deste mundo, ou tão ocupados com atividades que não há espaço para aquele divino que vem falar do pecado e da misericórdia e da vida que é espiritual e eterna, que afirma ser confiável e amado e serviu como salvador da alma humana e o soberano da vida humana. Veja que essas boas-vindas, essas boas notícias, elas vieram do céu. E certamente não é sem significado que esta manifestação e anúncio mais gracioso foi feito a esses humildes pastores hebreus que estavam vigiando o seu rebanho à noite. E preste atenção em uma coisa e anota aí no seu caderninho. Isso nos sugere duas verdades que são de ilustração frequente e perpétua. Primeiro, que Deus escolhe para ser seus instrumentos o humilde ao invés do alto, do grande. As nossas noções humanas teriam apontado para o que há de mais ilustre no mundo e para uma comunicação como essa. E assim ele tem agido desde então. Deus, ele escolhe frequentemente como agentes de seu poder e graça aqueles que o homem teria desprezado, como indignos por sua escolha. Que Deus conceda o seu favor divino àqueles que o estão servindo conscientemente em sua própria esfera. Deus virá em manifestação graciosa. Eles estavam com muito medo. Não tenham medo. Trago-lhes boas novas, porque os homens sempre tiveram tanto medo na presença do sobrenatural. Por que eles temeram receber comunicações do céu? Quão bem-vindas então são as palavras não temas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para ver se eu consigo concluir isso. Essas infecções respiratórias desses tempos frios, né? Que está agora, é complicado. Então veja aqui, se eu consigo concluir aqui, que está quase no finalzinho. Quão bem-vindas então são as palavras não temas, trago-te boas novas. De que profundidade de paciência divina, de que amplitudes ilimitadas de compaixão divina, essas palavras simples nos asseguram. Então veja que essas novas de grande alegria, que era o nascimento do bebê em Belém, naquele dia, e o que isso significou? Vamos falar sobre isso aqui para nós concluirmos. Primeiro, significou a libertação de um mal mortal. Para esses pastores, se eles fossem filhos patrióticos de Abraão, por exemplo, a promessa de um Salvador significaria
a libertação da degradação nacional na qual Israel havia afundado, uma desmoralização tanto espiritual quanto política. E para eles, se eles fossem fervorosos pesquisadores ali da palavra do Velho Testamento, significaria a libertação da escravidão e a apresentação da penalidade do pecado. Esse é o significado que a palavra tem para nós. Naquele dia no mundo nasceu um Salvador, um divino Redentor, aquele que deveria salvar as almas dos homens daquela que é a única maldição de nossa humanidade, o pecado. E segundo, é a realização de uma grande esperança para aqueles que então aprenderam que o Cristo nasceu, e isso significava que a esperança muito acalentada de sua nação, ela foi cumprida. E que tudo que o Messias deveria trazer estava para ser realizado. Uma grande expectativa nacional passou conosco para uma gloriosa esperança para a raça humana. A esperança de que sob Cristo, este pobre mundo atingido pelo pecado se levantará de sua ignorância, superstição, impiedade, vício, crime e passará a andar em novidade de vida, no amor e na semelhança de seu Pai Celestial. E terceiro e último para a gente concluir, isso representa a restauração à nossa verdadeira posição. Esse Salvador é Cristo, o Senhor. E nós que procuramos governar a nós mesmos e ser os donos de nossas próprias vidas, e que sofremos tanto, de tantas maneiras, por esse destronado e por a usurpação do qual nós somos culpados, nós devemos agora encontrar nosso verdadeiro descanso e alegria, nos submetendo-nos àquele que é o Senhor de todos os corações e vidas. Em seu serviço está a paz permanente e grande alegria. Essas boas novas são para todo o povo e eram para aqueles pastores assustados e maravilhados. Para você nasceu. Ao ouvirmos as palavras do anjo, sabemos que são para todo o mundo. Quem quer que sejamos nós. Beleza, meus queridos? Com muito sacrifício consegui. Quase fiquei sem voz, mas tá bom. Deus abençoe. A gente se encontra em breve, no próximo episódio, onde continuaremos meditando nesse capítulo 2. Tem muita coisa legal pra gente aprender. Você não pode perder. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.